Fernando expôs muito bem aí diversos aspectos relacionados à questão da informatização do Tribunal de Justiça e o que é necessário para que o processo eletrônico tenha condições de tramitar de forma eficiente e sempre de preferência em meio eletrônico, né, sem uso de papel, né, porque, como o Fernando muito bem destacou, quando se adota alguma solução intermediária em que é necessário digitalizar um grande volume de documentos, existe sempre o risco de surgirem gargalos que atuam contra essa desejada eficiência, né, do meio digital, do andamento eletrônico de expedientes, procedimentos ou processos. Então, o Dr. Fernando expôs muito bem aí a questão relacionada ao planejamento estratégico e ao que o tribunal vem fazendo no âmbito desse planejamento estratégico. E, como ele bem ressaltou, os 40% de varas digitais, né, não contemplam as varas cumulativas e as varas criminais. No entanto, o tribunal já teve uma oportunidade de ganhar alguma experiência com o processo criminal eletrônico. Onde? Como? Né? Em 8 foros distritais instalados no interior de São Paulo entre os anos de 2007 e 2011. Foram implantações anteriores à fase atual de informatização do tribunal. Foram implantações feitas em foros onde as varas são de competência acumulativa e, portanto, varas que lidam também com inquéritos policiais e processos criminais. Então, a questão que se coloca é, puxa, mas se ainda não temos um inquérito policial eletrônico, como que eles conseguiram fazer lá? Eles conseguiram fazer por uma razão muito simples, que lá, nesses foros distritais do interior, o volume de documentos a digitalizar é muito menor e pôde ser absorvido de forma tranquila pelos próprios juízos, né, aos quais esses inquéritos naturalmente têm de ser encaminhados no momento apropriado. Então, dou aqui como exemplo, São Luís do Paraitinga, vara cumulativa, lá existe processo criminal eletrônico. Arthur Nogueira, Foro Distrital de Buri, Pirangi, não vou me recordar de todos os 8, mas são foros da dimensão desses foros, quer dizer, tem um volume médio para pequeno de causas criminais. Então, como que eles lá fazem, se o inquérito nas delegacias ainda é em papel? Então, o que o tribunal pôde constatar da experiência nesses foros é que diverge o procedimento adotado lá pelas comarcas. Cada comarca adotou uma forma diferente de fazer, de acordo com as suas peculiaridades, especialmente de recursos humanos e recursos materiais. Muito embora os recursos materiais na área de informática sejam mais ou menos uniformes em todas as comarcas, os recursos humanos variam bastante. Então, há comarcas com mais pessoal, comarcas com menos pessoal. Então, em alguns desses foros, quando chega um inquérito policial em papel da delegacia, o fórum digitaliza aquilo e tramita internamente no fórum, entre promotor, juiz, cartório, eletronicamente. Produz ali um conteúdo, portanto, digital, eletrônico. Na hora de, por exemplo, retornar à delegacia de polícia para alguma diligência complementar, como é que se faz? Aquele expediente que estava lá em papel, que veio da delegacia em papel, o procedimento veio em papel, não foi descartado quando da digitalização. Ele permanece ali num arquivo temporário, ali, uma prateleira. Imprime o conteúdo digital necessário para o prosseguimento das diligências na delegacia, junta aquilo naquele procedimento em papel e torna para a delegacia para as diligências complementares. Retornou, novamente se digitaliza o que foi produzido em papel na delegacia, prossegue digitalmente, eletronicamente, dentro do juízo ali, Ministério Público, cartório, juiz e tal. E vai assim até o momento do recebimento da denúncia,
quando então já não há mais interação com a delegacia e passa a tramitar tudo eletronicamente ali dentro do fórum. Em outras comarcas, em que não havia essa disponibilidade de pessoal para fazer essa digitalização e impressão nesse vai-vem contínuo e natural dos inquéritos, a solução adotada foi outra. Então, tramita em papel o inquérito, nas idas e vindas entre delegacia e fórum, até que se tenha o relatório final ali do delegado, ou até que se tenha a denúncia, né? Ou ainda, uma outra opção, até que se tenha o recebimento da denúncia. Em um desses momentos, por deliberação do juízo ali, ocorre a digitalização e dali para frente segue eletronicamente, né? A opção normal, em regra, foi, nesses casos de falta de recursos humanos, por digitalizar quando do oferecimento da denúncia. Então, portanto, o inquérito tramita lá sempre em papel, em um dado momento digitaliza e tramita a ação penal em meio eletrônico. Então, essa foi a alternativa encontrada aí em alguns desses foros distritais do interior. Isso tudo logo nos chamou a atenção, né, na hora de definir os 40%, porque pensávamos assim, será que isso seria viável em comarcas com maior volume de inquéritos e muitas vezes padecendo dos mesmos problemas de algumas dessas comarcas do interior, de falta de pessoal? Na hora que tem, por exemplo, lá algumas centenas de inquéritos indo e vindo entre delegacia e fórum semanalmente, como fazer? Será que a gente vai ter como fazer? Porque uma coisa era certa, não havia como ter aquela expectativa de uma imediata digitalização da Polícia Civil. Fernando mencionou que no âmbito dos municípios, são 600 municípios com que interagia, né? Na questão das delegacias de polícia no Estado, são 3.500 delegacias, um volume muito maior. Então, eles teriam que passar por todo um ciclo que é difícil e é complexo, de modernização da infraestrutura de informática em cada uma dessas comarcas, disponibilização de links de comunicação capazes de aguentar um processo eletrônico, servidores, né, de banco de dados, de aplicação, toda essa infraestrutura. Então, isso não era possível encaixar naquele momento no timing da informatização do tribunal. E a própria informatização do tribunal fixava esse corte dos 40%. Então, a gente falou, não, essa experiência que nós temos anterior é boa, nos deu subsídios para ver sobre como pode ser possível ter o processo criminal, ainda que sem o inquérito policial eletrônico, mas a realidade é que não podemos ainda avançar nesse ponto. Então, ficou ali em stand-by e ficamos pensando em toda a equipe do tribunal, né, a área de primeira instância, a corregedoria, a assessoria de informática, a Secretaria de Tecnologia da Informação, todos pensando em como poderíamos resolver essa questão do inquérito eletrônico, né? E aí surgiram diversas ideias, diversas alternativas, né? A mais básica, a mais simples de todas seria terceirizar esse serviço de digitalização. Uma alternativa, em tese, viável, mas muito complexa, ia ser muito cara, né, para dotar todas as comarcas de um pessoal terceirizado de prestação de serviço para digitalizar tudo isso. Iria ser realmente complicado e com grande risco de não dar certo, né. Uma outra alternativa que se pensou seria de simplesmente dizer o seguinte: a partir de um dado momento aqui, do mesmo modo que foi feito com os advogados, né, nós deliberaremos no sentido da entrada obrigatória dos inquéritos policiais ou das peças que o compõem ao longo do procedimento via portal de peticionamento eletrônico, mesmo que os advogados utilizam, né? Então, a diferença qual é, né? Qual é a grande diferença? É que enquanto os advogados recebem dos seus clientes ali um volume relativamente pequeno de documentos, ou ainda que grande, é uma demanda concentrada, quer dizer, ele consegue resolver aquele problema de uma forma direcionada, seja usando o perfil de assistente, seja usando um estagiário, ele consegue digitalizar aqueles documentos que vêm do cliente em papel, consegue fazer a sua petição
em um Word, em um processador de texto, gerar o seu PDF e mandar, um pequeno vamos ele resolve, as delegacias não conseguiriam. Por quê? E a gente já sabe disso. Porque elas geram um grande volume de documentos em papel. Seria para eles a mesma realidade que nós enfrentamos, que o Tribunal de Justiça enfrentou, na época do Foro Regional do Nossa Senhora do Ó. Então, nós, como órgãos públicos, que já, como órgão público que já enfrentou o problema, não haveria como querer transferir esse ônus a um outro órgão público, que estaria sendo, vamos dizer assim, surpreendido por uma mudança, não prevista. Surgiria uma demanda ali imprevisível. Imaginem que o perito passar a enviar os laudos eletronicamente para o inquérito policial. O investigador de polícia, na hora que recebe ali a ordem do delegado para investigar, vai apresentar o relatório dele no sistema de peticionamento eletrônico. O escrivão, o escrevente, termos de inquirição de testemunha assina ali o termo. Alguém tem que digitalizar aquilo. São volumes significativos de documentos. Então, não poderíamos fazer isso, de dizer, olha, agora vocês vão usar o portal, encaminhem para a gente via portal. Eles não têm como, no ritmo da implantação do processo eletrônico, que é necessária no Tribunal de Justiça, não teriam como acompanhar, e nem houve nunca uma oportunidade para se planejar isso. Então, excluímos essa hipótese, não era uma alternativa de fazer isso em larga escala. Outra alternativa seria realizar o que se chama integração de sistemas, a que o Fernando fez alusão, que é realmente algo complexo, não é simples. Cada sistema normalmente atende às necessidades do órgão que o desenvolveu. E um órgão que desenvolve um sistema para si não tem como imaginar quais são as rotinas de trabalho do outro órgão público. Então, para o Tribunal de Justiça, as rotinas peculiares à Polícia Civil são desconhecidas. O mesmo para a Polícia Civil em relação ao Tribunal de Justiça. As rotinas internas não são as mesmas. Então, os dados gerados e que haveriam de ser trocados entre os diferentes sistemas, não são conhecidos, não são mapeados. Então, realmente seria muito complexo, não tinha como inserir de plano nesse projeto. Então, aí falando, qual é a solução? Vamos partir, então, para experiências piloto. Vamos fazer provas de conceito, como se costuma dizer na área de informática. Vamos testar outras alternativas. E, então, iniciamos dois pilotos que estão em andamento. Um deles, que é no Foro Regional, na Vara da Violência Doméstica do Foro Regional do Butantã, aí sim, com planejamento, com conversa prévia com a Polícia Civil, que é no uso do portal. Do mesmo modo que o advogado tem um seu portal, o Tribunal de Justiça, juntamente com a Polícia Civil, tem elaborado lá uma ideia de um portal para a Delegacia de Polícia, que seria a porta de entrada para a Delegacia de Polícia colocar os documentos do inquérito no sistema do tribunal. Com isso, ao invés de ter que ficar um inquérito tramitando em papel entre a delegacia e o fórum, ele tramitaria em meio digital. Então, lavrou um boletim de ocorrência, fez um auto de prisão em flagrante, e depois, no curso do inquérito, chegou um laudo, chegou algum documento, uma diligência, um termo de inquirição de testemunha, tudo isso entraria via portal, com um dimensionamento adequado da estrutura da Polícia Civil. Então, lá, por exemplo, nesse piloto, na Vara da Violência Doméstica do Butantã, nós sabemos que são 2 delegacias, principalmente, que interagem com a Vara da Violência Doméstica. Então, vejam que isso é diferente de 3.500. Dá para se preparar, dá para medir, dá para a Polícia Civil sentir se aquele é um caminho adequado, dá para o Tribunal de Justiça também se convencer de que esse é um caminho adequado. Então, aí sim, dando esse piloto certo, a gente tem como pensar numa expansão em mais larga escala,
né, para todos os juízos do Estado, para todas as delegacias, mas isso aí dentro de um contexto de planejamento envolvendo os dois outros órgãos públicos. Uma outra alternativa que se pensou, né, seria a Polícia Civil desenvolver o seu sistema internamente, né, integrar com o nosso sistema, né, e aí ela se encarregaria de gerar eletronicamente os seus documentos, mas isso não pôde ainda ser aprofundado, porque, a nosso ver, depende também de mudanças legislativas que autorizem que muitos dos documentos que hoje se produzem em papel, no âmbito de um inquérito policial, passem a ser produzidos eletronicamente. Porque senão de nada adianta. Você ter a integração de sistemas é uma condição, vamos dizer assim, necessária para conseguir lidar com grandes volumes, mas não suficiente. O que é importante se ter para atingir esse nível do suficiente para funcionar um inquérito policial eletrônico com grandes volumes? O que é necessário? Que a polícia tenha condições de gerar seus documentos eletronicamente, laudos, né, termos de inquirição sem papel para posterior digitalização, já gera eletronicamente, né? Então, é claro que isso depende de algumas alterações legislativas, como, por exemplo, ocorreu no processo civil. No processo civil, hoje, um termo de inquirição de testemunha não precisa ser assinado pela testemunha, está lá na lei. A lei do processo eletrônico introduziu uma alteração no Código de Processo Civil. Basta ser assinado eletronicamente pelo juiz e pelos advogados. Nem pela parte precisa ser assinado. E por que a lei dispensou a assinatura? Porque sabe que, para a maioria dos cidadãos, não é pertinente você tirar um certificado digital só para lá comparecer na audiência e assinar. Vão assinar os profissionais que atuam ali, né? Então, isso aí ficou, vamos dizer assim, como ideia discutida, mas não aprofundada. O que paralelamente àquele piloto do Butantan, como outra alternativa, o tribunal fez juntamente, está fazendo juntamente lá com a colaboração de alguns juízos em Ribeirão Preto, né, um aperfeiçoamento da ideia que se adotou naqueles foros distritais menores a que eu fiz alusão. Então, lá em Ribeirão Preto, 3 varas criminais aderiram a um projeto piloto com as seguintes condições. As condições foram condições consensualmente fixadas, né, com aqueles juízos. Que eles iriam realizar um piloto de processo criminal eletrônico no âmbito ali de suas competências, sem necessidade de mais espaço físico, sem necessidade de mais equipamento e sem necessidade de mais pessoal. E Ribeirão Preto é uma comarca já com volume significativo de inquéritos policiais e processos criminais. Então, definidas essas condições e mais algumas premissas lá, teve início recentemente um piloto lá. Então, qual que é a sistemática adotada lá? Na hora que oferecida a denúncia, né, se digitaliza. Quem digitaliza? O fórum. Digitaliza tudo e tramita dali para diante. Qual que é a diferença disso em relação àqueles foros distritais que eu mencionei? Em princípio, nenhuma diferença, só que a nossa ideia não é parar por aí, e sim propor uma alteração que possibilite ao tribunal e, consequentemente, aos jurisdicionados já se beneficiar em boa parte das vantagens do processo eletrônico, sem ainda ter o inquérito policial eletrônico. Qual que é a ideia, ainda em estudos no âmbito do tribunal? Que, quando do oferecimento da denúncia, isso precisará de uma mudança na resolução 551 do tribunal que regulamenta o processo eletrônico, quando oferecida a denúncia, não se digitaliza o inquérito. Não. Simplesmente se faz um registro eletrônico no sistema do tribunal de que o inquérito terminou na folha tal, tá certo? E que dali para frente tramita eletronicamente. Então o inquérito permaneceria em papel, arquivado em local apropriado no cartório para consulta dos interessados, e a ação penal dali daquela folha em diante tramitaria eletronicamente. O que precisa normatizar isso? Não é tão simples, né? Precisa normatizar, porque precisa dizer
se o juízo mantém aquilo em cartório ou não, quem que pode ver aquilo, em que momento, se o advogado quiser ver o inquérito, se o promotor quiser ver o inquérito, para poder se manifestar adequadamente na ação penal eletrônica. Na hora que tiver uma apelação, o que faz com aquele inquérito que ficou em papel? Tudo isso precisa ser normatizado. Sobe ao 2º grau, permanece lá em cartório, só se o relator chamar que sobe. Então isso precisa ser ainda melhor equacionado, né? A gente está lá com algumas minutas já de alteração em análise pelos órgãos próprios do tribunal, mas dentro dessa concepção, elimina-se o pior gargalo que a gente tem, que é o da falta de recursos humanos para fazer a digitalização, né, de pessoal para fazer a digitalização em comarcas de maior volume. Qual que também é a vantagem que se tem aí em seguir esse caminho? Ainda aí no plano, né, das ideias, ainda não podemos implantar por falta da norma específica. Qual que é a vantagem? Que dá tempo à Polícia Civil, né, se aprofundar, seguir no seu ritmo, né, ter iniciativas como as do tribunal lá no passado, né, aprender com seus próprios acertos e com seus próprios erros, né. E aí depois, num dado momento em que houver a confluência aí de momentos, né, de conhecimento tecnológico, de conhecimento de rotinas com essa nova realidade digital, né, integrar os sistemas. Então, basicamente esse o panorama aí do processo criminal eletrônico e do inquérito policial eletrônico, e é isso tudo que tem sido conversado aí em alto nível entre o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil, visando resolver toda essa problemática aí. Então, pela atenção aí de todos, agradeço e devolvo a palavra ao Dr. Arles. Muito obrigado.